O UFC até que tentou a troca de bastão no último sábado, no retorno da organização após 6 anos a Kansas City, no Missouri, com Max Holloway versus Arnold Allen na luta principal. Não sei nem se dá para falar em troca de bastão, porque a diferença de idade é muito pouca. O Max Holloway tem 31 anos e o Arnold Allen, que vinha de 10 vitórias consecutivas e foi parado, tem apenas 29 anos. Então, quem sabe aí a tentativa de um renovo na divisão até 66 quilos, mas não deu. Max Holloway, mais uma vez, papou uma promessa do Ultimate. Foram cinco rounds bem aguerridos, bem disputados ali. E o havaiano, como a gente sabe, tem um boxe de excelência. Aliás, ele se auto-intitula o melhor boxer da divisão peso-pena. Além de eu concordar que ele é sim o melhor boxer da categoria peso-pena, eu acredito, afirmo, que ele é o melhor boxer de toda a organização. Max Holloway é uma anomalia, é uma forma figurada de falar. Ele tem 1,80 de altura e luta na categoria até 66 quilos. Eu nunca ouvi falhar na balança, no peso. É um cara que deve desidratar pouco devido à altura dele, 1,80 m. Então eu acho que ele não recupera muito peso. E a gente sempre vê ele lutar forte, não vê a fadiga, o cansaço pegar. Ele até cresce nas lutas de 5 rounds. Lembrando que a maioria das suas lutas são lutas principais, né? Sempre na cabeça do card, e ele cresce no gás ali, ele vai aumentando o ritmo. E que o diga a luta do último sábado contra o inglês Arnold Allen, né? Os juízes deram decisão unânime para o Holloway. Lembrando que o Allen cresceu bastante no 5º round, mas eu achei que aquela sequência de socos que eles trocaram na curta distância, no infight ali, nos últimos segundos, em que inclusive o inglês desaba e o gongo soa, eu acho que aquilo ali serviu também para pelo menos empatar o round ou até dar para o Holloway, porque a gente sabe que aquele bam no finalzinho ali, sempre os árbitros crescem o olho e dão uma alterada ali na pontuação. Mas enfim, teve um árbitro que marcou o 2º round e o 5º para o Arnold Allen. Os outros 2 árbitros marcaram 4-1, né, os 4 primeiros para o Holloway, mas eu acho que foi claríssima a vitória dele por decisão unânime. Eu acho, não, tenho certeza absoluta, né, dominou totalmente. Eu preciso destacar que o Arnold Allen não deixou nada sem resposta, fez uma guerra, foi para cima ali, tentou o infight, tentou a queda. Vale destacar também que o Holloway trabalhou ali chutes altos, efeito surpresa, ele estava trocando, de repente na curta, chicoteava lá em cima, né, então quase surpreendeu o Arnold Allen e também quase foi surpreendido porque o inglês também soltou uns chutes altos muito rápidos ali, né? Mas vitória claríssima numa luta que foi um show. Isso mostra, essa performance mostra que o Holloway tem condições sim de se tornar novamente o campeão dos pesos penas. E já que a gente está falando de mais uma atuação espetacular do Holloway, por que não dar uma visitada no retrospecto dele e também deixar registrado nesse vídeo os grandes recordes que marcaram na organização, né? Bom, eu peguei aqui a partir de 2014, ele soma 5 vitórias até 2015. Em 2015 especificamente, ele vence 3 pedreiras, Cub Swanson, Charles do Bronx e Jeremy Stephens. Ele entra em 2016 vencendo Ricardo Lamas, se credenciando a disputar o cinturão interino no mesmo ano com Anthony Pettis. Nocauteia o Pettis, se credencia a unificar o cinturão dos pesos penas contra o José Aldo em 2017. Nocauteia o Aldo, aplica uma surra no Aldo. O Aldo pede a revanche imediata, que acontece no mesmo ano, 2017. O Holloway nocauteia o Aldo de novo, mais uma vitória dominante. Já em 2018 ele defende o cinturão dos pesos penas contra o duríssimo Brian Ortega e mais uma atuação de luxo, mais uma vitória dominante com nocaute no 4º round. Em 2019 ele inventa de subir para os pesos leves para se testar na categoria de cima, perde para o Dustin Poirier, retorna aos pesos penas ainda em 2019, encara Frankie Edgar, mais uma grande vitória, e se credencia a novamente disputar o cinturão dos pesos penas contra Alexander Volkanovski, o tanquinho, que vence ele por decisão unânime. Cerca de 7 meses depois, em julho de 2020, o Max Holloway recebe a revanche imediata contra Alexander Volkanovski, vem com tudo, vem preparado, mas o baixinho australiano tinha feito a leitura do jogo do havaiano e novamente venceu, dessa vez mais apertado, decisão dividida. A segunda derrota para Volkanovski foi a única luta de Holloway em 2020. Ele dá um tempinho, dá uma respirada e volta no UFC Ilha da Luta em janeiro de 2021 contra o Calvin Kattar, e ele voltou com sede total, porque nessa luta ele bateu o recorde de golpes conectados em uma única luta no UFC, o recorde da organização, 445 golpes. Acreditam nisso? Vale lembrar que essa vitória do Holloway sobre o Calvin Kattar foi aquela que ficou marcada por ele começar a se esquivar de guarda baixa
caixa e de repente desferir um soco ali em cheio, sem olhar. Pá! Estilo Ronaldinho Gaúcho dando passe, dando tapa na Chica sem olhar. Pá! Então ficou marcada por isso, e que ele inclusive estava com tanta sede de vitória que ele grita: eu sou o melhor boxe dessa categoria. Depois de passar por Kattar em janeiro, o Holloway voltaria ao octógono somente em novembro com mais uma vitória, luta da noite contra nada menos do que o duríssimo Yair Rodrigues, e assim se credenciando novamente a disputa do cinturão dos pesos penas. Adivinhem contra quem? Numa trilogia, no terceiro encontro contra Alexander Volkanovski, já em julho de 2022, e mais uma vez, domínio e vitória do australiano por decisão unânime. Após a terceira derrota consecutiva para o Volkanovski, de novo o Holloway respira, descansa e volta, como voltou agora, em abril de 2023 para dar mais um show contra Arnold Allen. Também uma pedreira que vinha de nada menos do que 10 vitórias consecutivas, e o Holloway mostrou que é o pai da categoria peso-pena, só é filho por enquanto do Volkanovski. Eu queria o comentário de vocês aqui embaixo. Vocês acham que o Holloway tem condições de vencer o Volkanovski em um quarto encontro, ou essa história já está definida, o Volkanovski dominaria mais uma disputa? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, é muito importante a participação, a interação de vocês com a gente. Galera, e antes de encerrar esse vídeo, eu não posso deixar de registrar alguns recordes importantíssimos de Max Holloway na organização. Ele tem nada menos do que 6 horas e 37 minutos de tempo de luta na categoria peso-pena, o maior de toda a história da divisão até 66 quilos. Ele também tem o maior número de vitórias na categoria peso-pena, são 19 vitórias, e se tornou agora, com essa vitória sobre o Allen, o 12º lutador com 20 vitórias dentro da organização. Ele também acertou 100 ou mais golpes significativos ao longo de 15 lutas. O máximo que um lutador concorrente na divisão acertou 100 ou mais golpes significativos foram até 8 lutas, então esse é mais um recorde legal dele. Ele também tem o maior recorde de golpes significativos de toda a história da divisão, 3.122 golpes significativos, para vocês terem uma ideia. Frank Edgar é o segundo com uma média de 1.800 golpes significativos. Em 27 lutas na organização, ele nunca sofreu um knockdown, é o único na história da organização. O cara é diferente, eu tô falando, o cara é diferente, nunca sofreu um knockdown em 27 lutas, precisei repetir para vocês acreditarem. E Holloway também possui o recorde do lutador que mais absorveu golpes significativos em toda a história da organização, 2.086 golpes absorvidos. O magrelo havaiano não é fraco não. Se gostou, galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. É muito importante a participação de vocês, senão o YouTube não mostra o nosso quadradinho, a nossa miniatura, para mais fãs de luta como você assistir, e só assim o canal consegue crescer. Beijão no coração e até o próximo vídeo!